Joel, você que estava aí louco para falar sobre as ditaduras ditas pelo Lula, o que você acha aí da fala dele? A Dilma também ontem elogiou a China, falando É que é uma toda hora, luz. mas isso aqui é a questão, Fabio, que é muito recorrente, isso, sabe? É o PT, é o Lula, são outros quadros do PT. Sempre que surgem o tema das ditaduras de esquerda, na melhor das hipóteses, é uma contemporização, uma reticência, assim, por exemplo, quando há pouco tempo atrás o Lula recomendou, deu um conselho ao Ortega, não abra mão da democracia. O cara já está prendendo o opositor, já a eleição está totalmente fraudada. Você vem dizer, não, olha, não abra mão da democracia, hein? É como falar para o Bolsonaro hoje em dia, ó, não vai fazer rachadinha, hein? A coisa já está escancarada ali na frente dele. Então, e agora essa comparação mais do que esdrúxula, né? A Merkel está no poder há tantos anos, primeiro, ela está num sistema parlamentarista, que o parlamento escolhe, e segundo, que ela não prendeu opositores, ela não violou a liberdade de imprensa, ela não persegue jornalista, ela não tem eleições que o mundo inteiro, que a comunidade internacional olha e diz, isso aqui não é sério. Né? Porque seria até diferente se fosse, você querer do Lula um posicionamento radicalmente contra um país que todo mundo está em boas relações ou está dizendo que funciona bem, não é o caso. Toda a comunidade de países sérios condenou as eleições ali. O que custava? Essa é a pergunta. O que custava para o Lula condenar, como faz o Pepe Mujica nesses casos, outro líder de esquerda latino-americano que olha para isso e fala, é indefensável, não tem como, tem que sair. Internamente, isso seria bom para o Lula se ele fizesse isso. Ele não está querendo um eleitorado mais moderado, portanto, a primeira coisa que ele devia fazer é se mostrar: eu não tenho nada a ver com esses projetos de ditadura ou ditaduras de fato que ocorrem em nome de uma esquerda latino-americana. Mas ele não faz isso, e o PT não faz isso. Eles continuam apoiando e se alinhando justamente a esse tipo de projeto. Isso é grave, sabe? Porque a gente não está falando também de realidades totalmente fora da gente, sei lá, mesmo o comunismo chinês ou as ditaduras do Oriente Médio. A gente está falando de um tipo de projeto de degeneração institucional do nosso continente e que não é totalmente impossível de acontecer no Brasil, não. Qual a credencial democrática que o Lula quer para si a partir do momento que ele passa a relativizar tanto e até a se alinhar a esse tipo de governo? Ou a forma branda como até hoje se comporta com relação a Cuba. Né? Na mesma entrevista ele disse, a grande culpa, no caso de Cuba, tanto econômica quanto até política, é o embargo americano. Se nega sequer a responsabilizar o regime da pior ditadura atualmente em existência aqui no nosso continente. Sabe? É grave isso, não dá para fingir que não está acontecendo. A gente olha o Lula, por um lado, sendo recebido por chefes de democracias europeias, que ótimo, imagina o Brasil respeitado novamente. Agora a gente olha isso e se lembra, poxa, imagina o Brasil novamente se alinhando com o que há de pior, mais autoritário, mais violento na política latino-americana. Realmente não dá, ele perde pontos internamente até de popularidade com isso, o que me indica é o seguinte, deve ter motivo para ele fazer isso, né? O motivo deve ser porque, de fato, o PT ainda é profundamente ligado a esses grupos e a essas visões.